Olá a todos! Hoje à noite, começaremos com algo alto. O som da porcelana batendo na madeira no ângulo certo. Esse eco ainda ecoa nos meus ouvidos. 20 pares de olhos se voltaram para mim. Alguns desviaram o olhar, envergonhados. Outros me encararam como se tivessem acabado de ver um fantasma. E lá estava eu, de pé na ponta da longa mesa de jantar. Calças bege salpicadas de purê de batatas e uma boa porção de molho. Então, antes que você se sinta confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que estou fazendo aqui. E comente abaixo com sua cidade e horário local. Adoro saber o alcance dessas histórias. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para fazer um ruído branco suave. E vamos começar a jornada desta noite juntos. Era para ser uma noite adorável. Daniel, meu único filho, e sua esposa Lindsay convidaram um grupo de amigos para jantar em sua linda casa de 2 andares em Lexington. O tipo de sonho suburbano com backsplash personalizado, fornos duplos e taças de vinho combinando. Lindsay adora sua estética. Levei uma caçarola, caseira, receita da minha mãe, a mesma que o Daniel costumava pedir no aniversário dele. Simplesmente nos sentamos quando aconteceu. Lindsay estendeu o braço por cima da mesa, pegou meu prato e, com um estalo rápido do pulso, jogou no chão. Velha megera, disse ela com os dentes cerrados. Saia da minha vida. Você pensaria que esse tipo de coisa sugaria o ar de um cômodo. Mas não sugou. O cômodo simplesmente congelou. Algumas amigas dela ficaram boquiabertas. Uma mulher pegou sua taça de vinho e murmurou baixinho, meu Deus, mas ninguém se levantou. Ninguém disse uma palavra. E Daniel, meu Daniel, apenas sussurrou, mãe, por favor, vá embora. Ele não olhou para mim. Olhou para o chão, ou talvez para a caçarola. Eu não estava com raiva. Ainda não. Estava confusa, humilhada. Minhas mãos tremiam quando peguei minha bolsa. Meu cardigã já estava no meu braço. Eu tive um instinto terrível que me dizia para facilitar as coisas para eles. Tipo, não se preocupem, vou sair dessa noite perfeita e tranquila. Enquanto caminhava em direção à porta, avistei Sophie e Ted parados na escada. 7 e 5 anos. Sophie segurava a mão de Ted. Eles observavam com aqueles olhos arregalados e inseguros que as crianças têm quando o mundo adulto fica feio. Sorri para eles. Acho que sim, pelo menos. O ar da noite me atingiu como um tapa, mas não do tipo que me faz acordar. Mas como o tipo que te deixa saber o quão sozinho você está. O caminho de volta para casa foi um borrão. Passei pela padaria onde Daniel costumava comprar donuts aos sábados comigo. Pelo posto de gasolina onde o ensinei a verificar o nível do óleo. Lugares pequenos que se tornaram testemunhas silenciosas da vida de uma mãe. Entrei na garagem da minha casinha, onde moro há 40 anos. Não é grande coisa, mas é um lar. Foi onde criei Daniel depois que seu pai, Frank, faleceu. Aquele menino tinha 10 anos quando Frank morreu, e ficamos só nós dois depois disso. Entrei, com a caçarola ainda quente e fechada no prato. Nem coloquei na geladeira. Só afundei no sofá com minhas roupas manchadas e chorei. Meu celular vibrou. Daniel. Mãe, me desculpe por hoje à noite. A Lindsay só está estressada com o trabalho. Dá um tempo para ela. Espaço. Eu venho dando espaço a eles há anos. Tanto espaço que meus netos começaram a me chamar de senhorita Caroline em vez de vovó. Isso não é brincadeira. Isso aconteceu no último dia de ação de graças. É isso que importa na dignidade. Ela não é roubada de uma só vez. É arrancada aos poucos. Um convite perdido aqui. Ah, estamos ocupados neste fim de semana ali. Uma festa de aniversário que só vi pelas fotos do Facebook. Lindsay sempre tinha um motivo, e Daniel sempre o aceitava. Arrastei-me até o banheiro e vi meu reflexo. Olhos inchados, ombros caídos, rímel que esqueci de passar ainda em cima do balcão. Eu parecia alguém que tinha sido apagado em câmera lenta. E pior, achei que tinha deixado isso acontecer. Naquela noite, tive um sonho.
Lindsay gritava: Daniel. O prato se estilhaçava sem parar, como uma trilha sonora de risadas ruins. Mas, no sonho, eu não saía. Levantei-me, bati a mão na mesa e disse: Você não pode reescrever quem eu sou. Quando acordei, minha mão estava tão apertada em volta do lençol que meus dedos doíam. De manhã, a casa estava silenciosa demais. Preparei chá na minha caneca lascada, aquela com um pequeno cardeal. Aquela caneca existe há mais tempo que a Lindsay. Liguei para minha melhor amiga, Rita Lovay. Ela é o tipo de mulher que usa uma luva de forno florida como se fosse uma armadura e uma vez foi banida de um clube do livro da igreja por não ter filtro suficiente. Quando ela respondeu, sua voz já estava ríspida: Caroline, me diga que você finalmente cansou. Sim. Quer dizer, eu não sabia disso ontem à noite, mas soube quando ela perguntou. Não posso simplesmente cortar a luz, Rita. Nunca mais vou ver as crianças. Ela suspirou profundamente. Então o que você vai fazer? Continuar deixando ela te tratar como papel de parede? Aquela mulher tem todo o charme de uma parede de gesso molhada e o dobro de ego. Eu ri, pela primeira vez em 2 dias. Você precisa encontrar sua vantagem, querida, disse Rita. Todo valentão conta com o silêncio. Naquela tarde, vaguei sem rumo pela casa e acabei no sótão. Não sei o que me atraiu até lá. Talvez eu estivesse procurando distrações. Talvez eu estivesse procurando pedaços de mim mesma. Estava abafado e cheirava a giz de cera velho e naftalina. Comecei a abrir caixas, os troféus de beisebol do Daniel, seus projetos de arte, algumas abotoaduras do Frank. Encontrei nossa velha placa da noite de cinema da família Mitchell, feita de glitter e esperança. E então, atrás de um baú velho, vi um envelope pardo amarelado, fechado com fita adesiva, pesado de um peso esquecido. Quando abri, meu coração deu um pulo. Acelerou, depois se acalmou, porque dentro havia documentos que eu não via há anos. A escritura da casa de Daniel e Lindsay, ou do que eu pensava ser a casa deles. Frank tinha comprado a propriedade antes do ataque cardíaco. Ele ia transformá-la em um imóvel para alugar, mas morreu antes que isso acontecesse. Eu não consegui me convencer a vendê-la, então a assegurei. Anos depois, quando Daniel e Lindsay ficaram noivos e mencionaram que estavam procurando uma casa, eu fiz o que qualquer mãe que quisesse ajudar faria. Entreguei a chave a eles e disse que era deles. Uma herança antecipada, eu disse. Seu pai teria desejado isso. Mas nunca transferi a escritura. A casa ainda estava em meu nome. Olhei para o papel, minhas mãos tremiam, mas não de tristeza desta vez. Algo mais estava surgindo, não raiva, não vingança. Era como se a gravidade estivesse retornando a mim. Sentei-me no chão do sótão, com aquele envelope amarelado aninhado no meu colo como se fosse feito de vidro. Os papéis eram oficiais, empoeirados, um pouco enrolados nas bordas, mas ainda assim muito autênticos. A assinatura de Frank. O selo do condado, os documentos fiscais originais, tudo dizia uma coisa em alto e bom som. Eu ainda era dona da casa. A mesma casa de onde a Lindsay me expulsou como se eu fosse uma estranha batendo na porta errada. Desci as escadas em um nevoeiro, com os papéis apertados contra o peito. O ar cheirava levemente a canela e a idade, como se minha casa estivesse me observando e dizendo gentilmente: já estava na hora. Espalhei os documentos sobre a mesa da cozinha, ao lado da minha caneca lascada de cardeal. Uma a uma, expus as provas, como um promotor se preparando para o tribunal. Escritura, registros fiscais, formulários de seguro, estava tudo lá. A princípio, pensei que talvez estivesse enganado. Talvez tivéssemos transferido o título e eu tivesse esquecido. Talvez Daniel tivesse assumido os impostos, mas cada linha, cada assinatura dizia a mesma coisa. Caroline Mitchell, única proprietária. Você já teve um daqueles momentos em que seu eu do passado deixou para trás um presentinho, embrulhado em dor? Claro, mas útil mesmo assim. Frank comprou aquela propriedade para o nosso futuro. Eu a guardei para o Daniel. Mas Lindsay a tratou como seu troféu, sua fortaleza, seu palco. E, de repente, ela não estava mais pisando em terra firme. Naquela noite, mal consegui dormir de novo. Mas não chorei. Andei de um lado para o outro.
preparei chá às 2h17. Fiz uma torrada e esqueci de comer. Meu cérebro continuava a me perguntar: o que eu faço agora? Porque informação é poder, mas só se você usá-la. De manhã, eu precisava de ar fresco, ou pelo menos de fofocas novas. Então, fui até a varanda da frente, enrolada num cardigã velho, e liguei para Joanne Baxter. Minha vizinha, do tipo que observa a vizinhança como se fosse sua novela. Ela atendeu ao primeiro toque. Joanne, aqui é a Caroline. Preciso falar com alguém que se lembra de quando os telefones ainda tinham fios. Ela riu baixinho. Querido, venha sentar na varanda. Eu trago o cafezinho gostoso. O balanço da varanda dela rangia daquele jeito reconfortante, como se guardasse segredos. Tomei um gole do café forte demais dela e finalmente disse em voz alta: ainda sou dona da casa deles. Joanne piscou. Bem, estarei. Assenti. Ela me expulsou de casa. Então Joanne se inclinou, a voz baixa como se estivesse prestes a compartilhar códigos nucleares. Eu não ia dizer nada, sussurrou. Mas eu vi Lindsay com alguém. Pisquei. Você quer dizer como um amigo? Seus lábios se torceram. Só se amigos se beijarem em carros estacionados e se encontrarem no parquinho. Meu estômago embrulhou. Joanne me contou que viu Lindsay encontrando o mesmo homem várias vezes no Maple Street Café, no carro dele e uma vez desaparecendo em um hotel. Ela não tinha contado a Daniel porque não queria causar problemas, mas agora, parecia mais do que uma mera curiosidade da vizinhança. Ele é alto, acrescentou, como se isso ajudasse. E bronzeado demais para ser daqui. Fiquei sentado na minha varanda muito tempo depois que Joanne foi embora, suas palavras ecoando mais alto que os sinos de vento. Lindsay estava traindo Daniel. E ela estava fazendo isso da minha casa. Senti a pressão crescer atrás das minhas costelas. Não era exatamente raiva, nem tristeza. Apenas aquela sensação profunda e ardente de injustiça, do tipo que faz você endireitar as costas. Não era só o caso. Era tudo. O jeito como ela me fez sentir uma intrusa. O jeito como Daniel foi lentamente afastado de mim. As festas de aniversário que perdi. Os feriados em que eu era demais. O prato jogado aos meus pés como se eu fosse o lixo. Eu não estava pronta para contar ao Daniel. Ainda não. Ele a amava cegamente, talvez, mas o amor verdadeiro faz as pessoas não enxergarem o óbvio. E, além disso, se eu contasse a ele agora, Lindsay distorceria a história. Ela diria que eu estava tentando sabotá-los, que eu estava amargurado. Mas eu tinha algo melhor do que amargura. Eu tinha os fatos. Mesmo assim, Rita estava certa. Eu precisava de um apoio, de algo sólido. Então, peguei minha bolsa, calcei um tênis confortável e fui para Maple Street. Agora, deixe-me parar um momento e compartilhar uma daquelas pequenas verdades estranhas que vêm com a idade. Quando você atinge um certo número de fios brancos, as pessoas param de prestar atenção em você. Elas esquecem que você está na sala ou presumem que você é apenas uma senhora comprando geleia. É por isso que ninguém me olhou 2 vezes enquanto eu estava sentado em silêncio na mesa de canto perto da janela, tomando café morno e fingindo navegar pelo Pinterest. E lá estavam eles, Lindsay, o Sr. Tan e tal, sentados do lado de fora, rindo, de mãos dadas sobre a mesa como adolescentes. Eu não queria acreditar. Parte de mim ainda se agarrava à esperança de que Joanne tivesse entendido errado. Mas não, eles estavam de mãos dadas como se já tivessem feito isso centenas de vezes antes. Quando ela o beijou, na boca, bem ali, em plena luz do dia, tirei uma foto. Minhas mãos nem tremiam. Eles saíram do café, de braços dados. Eu o segui lentamente, a uma distância respeitosa, como um bibliotecário brincando de detetive. Ele abriu a porta do carro para ela. Ela se inclinou novamente. Outro beijo. Tirei mais 3 fotos, só para ter certeza. Eles dirigiram até os limites da cidade, até o parquinho, exatamente como Joanne disse. Eu não o segui para dentro. Não precisava. Naquela noite, espalhei as fotos impressas ao lado da escritura na mesa da cozinha. 2 pilhas pequenas e organizadas, uma sobre propriedade, a outra sobre traição.
e de repente, pela primeira vez em muito tempo, não me senti impotente. Não me senti como alguém que precisa esperar por gentileza. Não me senti pequeno. Eu me senti como Caroline Mitchell novamente, a esposa de Frank, a mãe de Daniel, Sophie, e a avó de Ted, a mulher que certa vez negociou uma hipoteca com um aperto de mão e uma torta de pêssego caseira. Liguei para Rita e contei tudo. Ela não disse, eu avisei. Ela só perguntou, o que você vai fazer, querida? E eu disse, vou escrever uma carta para ela. Sentei-me à minha antiga mesa, a que Frank construiu quando Daniel ainda usava fraldas, e peguei uma folha de papel grosso, do tipo que ainda tem um leve cheiro de cedro e espera. Engraçado, não é? Todas as grandes decisões da vida geralmente começam em uma mesa. Certidões de casamento, anúncios de nascimento, obituários e agora isso. Segurei a caneta firmemente na mão. Meus dedos não tremiam mais. Meu chá tinha esfriado ao meu lado, mas eu não me importava. Respirei fundo e comecei a escrever. Lindsay, tem 3 coisas que preciso que você saiba. Foi assim que eu abri. Sem querido, sem sinceramente, apenas limpo, claro e deliberado. Primeiro, contei ela sobre a casa em que ela morava, aquela que ela chamava de santuário, seu lar definitivo, seu império de tons neutros. Expliquei claramente que nunca havia transferido a escritura, que a casa ainda estava legalmente em meu nome. Anexei cópias dos documentos do imóvel, destacadas, tabuladas e datadas. Segundo, contei a ela o que sabia sobre o homem na rua Maple, sobre o café, os beijos, o hotel. E não fui poético. Não a insultei. Simplesmente disse, tenho provas fotográficas, várias das quais estão anexadas, porque era tudo o que precisava ser dito. E terceiro, escrevi isto, amo meu filho e meus netos mais do que tudo. Tolerei sua crueldade, sua manipulação e suas mentiras na esperança de preservar minha família. Isso acaba agora. Eu não era cruel, mas cansei de bancar a boazinha em nome de uma paz que nunca chegou. Encerrei a carta com uma escolha: termine o caso, comece a me tratar com o mínimo de respeito, ou contarei tudo ao Daniel e entrarei com uma ação judicial para recuperar a casa. Você tem até sexta-feira, Caroline. Recostei-me e li a carta 2 vezes. Não parecia vingança. Parecia limites, algo que eu não estabelecia há anos. Ao fechar o envelope, tive um pensamento muito estranho. Deve ser assim que o ar fresco se sente na alma. Imprimi as fotos, só algumas, não todas. Incluí as mais nítidas, o momento em que nos demos as mãos, o beijo no carro, a entrada com carimbo de data e hora no hotel. Juntei tudo, coloquei em um envelope pardo e coloquei no balcão da cozinha como se fosse feito de ouro. Amanhã era segunda-feira, e na segunda-feira, Lindsay Carson Mitchell iria cair da cadeira. Amanhã chegou brilhante e fresca, como se Lexington não tivesse ideia do meteoro emocional que eu estava prestes a entregar. Usei um vestido azul suave que Rita sempre dizia que realçava meus olhos, e sapatos confortáveis, mas elegantes. Enrolei o cabelo levemente, passei batom pela primeira vez em meses e guardei o envelope com cuidado na bolsa. Nada de perfume, no entanto. Eu não queria deixar nada no ar além de fatos. Daniel já estaria no trabalho. As crianças estariam na escola. Lindsay gostava de usar as manhãs de segunda-feira para repor as energias em casa, ou, mais precisamente, para ficar mexendo no celular enquanto tomava água de pepino com uma calça de yoga que nunca suava. Estacionei a 3 casas de distância e subi a trilha de pedras. Meu coração não batia forte. Eu não estava pensando 2 vezes. O envelope estava quente na minha mão, como se a tinta ainda estivesse quente. Toquei a campainha. Levou um instante. Então ouvi o clique suave da fechadura. E lá estava ela, Lindsay, perfeita como sempre. Blusa de grife, batom afiado o suficiente para cortar vidro. Sua expressão mudou imediatamente. Primeiro surpresa, depois irritação intensa. Caroline, disse ela secamente. Daniel está no trabalho. Eu sei, eu disse. Vim te ver. Ela cruzou os braços e não se afastou da porta. Você acha mesmo que chegou a hora? Isso não vai demorar muito. Relutantemente, ela se afastou e me levou para a sala de estar, o mesmo cômodo onde ela havia me humilhado.
O mesmo tapete estava lá, nenhum sinal do meu prato quebrado. Ela se levantou, ainda de braços cruzados. Então, entreguei o envelope a ela. Seus olhos se estreitaram. O que é isso? Algo que você precisa ler antes de sexta-feira. Ela o abriu com cautela, como se esperasse que glitter explodisse e estragasse seu estofamento. Ela leu a primeira página, a parte sobre a escritura. Seus olhos se arregalaram. Ela folheou os registros da propriedade. Seus dedos se apertaram. Ela engoliu em seco, e então as fotos. Ah, como a cor desapareceu do seu rosto, como se a neve estivesse caindo ao contrário. Ela adquiriu um tom acinzentado que nem mesmo sua paleta de contorno de $200 conseguiu corrigir. Ela se sentou com força, nem tentou parecer calma. Isso, gaguejou. Isso é loucura. Essas fotos não são nada. E essa papelada está desatualizada. Não respondi imediatamente. Fiquei ali parada, como uma parede que ela não conseguia derrubar. As fotos mostram exatamente o que mostram, eu disse. E os registros do imóvel estão em dia. Confirmei na sexta-feira com o cartório. Você não tinha o direito de me espionar, e não tinha o direito de me expulsar da minha própria casa. Ela se encolheu. Você mentiu. Você distorceu a mente do meu filho. Você roubou anos de mim com meus netos. E fez tudo isso no conforto de uma casa que não lhe pertence. Ela cerrou o maxilar. Você está me chantageando. Não, eu disse, mantendo o tom calmo. Estou te dando uma escolha. Sua voz se elevou. Se você contar para o Daniel, isso vai destruí-lo. Você quer mesmo ser aquela que parte o coração dele? Olhei para ela, olhei de verdade. Aquela mulher que tinha construído um castelo na areia. Não fui eu quem o traiu. Ela se levantou, tremendo, com os punhos cerrados. Você acha que venceu? Disse ela, quase num sussurro. Acha que pode simplesmente entrar aqui e pegar tudo de volta? Não se trata de vencer, eu disse gentilmente. Trata-se de verdade, família e respeito. Ela não respondeu. Apenas me encarou, silenciosa e pálida. Virei-me para a porta. Você tem até sexta-feira, Lindsay. Pense bem. Enquanto eu caminhava pela trilha, a luz do sol roçava meus ombros. Era a mesma casa, as mesmas flores no jardim, os mesmos degraus da frente. Mas, pela primeira vez em anos, não me senti como uma hóspede ali. Eu me senti como quem eu era, a mulher que construiu tudo. Quando cheguei à minha garagem, já tinha perdido 2 chamadas. Uma da Lindsay, outra do Daniel. Ambas foram para a caixa postal. Não me apressei em ouvi-los. Preparei um sanduíche. Primeiro, peru com pão de centeio, sem mostarda. Tirei as sapatilhas, sentei-me na sala de estar, deixei a brisa entrar pela porta de tela e farfalhar as cortinas velhas, porque eu sabia o que estava por vir. A tempestade depois do silêncio, e eu queria um último momento de paz antes que ela chegasse. Quando finalmente chequei meu celular, a mensagem da Lindsay era exatamente o que eu esperava. Você vai se arrepender, Caroline. Você não tem ideia do estrago que está causando. O Daniel está arrasado. Ele não entende o que está acontecendo. Você fez isso. Toquei 2 vezes, não por necessidade, mas porque algo no tom dela havia mudado. Ela parecia estranha. Não brava, nem defensiva, apenas discreta. Então veio a voz de Daniel. Mãe, a Lindsay disse que você ameaçou nos despejar. Não sei o que está acontecendo, mas, por favor, podemos conversar pessoalmente? Eu só quero entender. Meu coração se contraiu. Eu podia ouvir a confusão em sua voz, o cabo de guerra entre a mulher com quem ele se casou e a mulher que o criou. Liguei de volta para ele. Daniel, você pode me encontrar no Riverside Park em 1 hora? Houve uma pausa. Tá bom, mas mãe, por favor, não vamos piorar as coisas. Não respondi essa parte porque às vezes o silêncio diz mais do que qualquer explicação poderia dizer. O Riverside Park sempre foi o nosso lugar tranquilo. Daniel costumava me trazer dentes de leão para lá quando eu era pequeno, ainda com raízes.
Alimentávamos patos, pulávamos pedras, contávamos nuvens. Agora eu estava sentado no velho banco de madeira perto da passarela, com o envelope na mão, esperando pelo homem que aquele garotinho havia se tornado. Ao chegar, parecia cansado. A gravata estava frouxa, a camisa amassada. O cabelo ainda carregava aquele hábito de menino nervoso, despenteado de tanto passar os dedos por ele. Ele sentou ao meu lado, balançando as pernas. Mãe, começou ele, o que está acontecendo? Entreguei o envelope a ele. Antes de dizer qualquer coisa, preciso que você dê uma olhada nisso. Ele abriu lentamente, incerto. Primeiro, os registros de propriedade. Seus olhos percorreram as páginas e então se voltaram para mim. Você nunca os transferiu. Achei que tinha feito isso, ou que pretendia fazer, mas não fiz. Ele piscou com força. Moramos lá há 5 anos e eu nunca te pedi um centavo. Ele esfregou o queixo. Ok, podemos resolver isso. Vou falar com um advogado. Coloque em meu nome. Tem mais, Daniel. Ele congelou. Passei-lhe as fotos. Ele olhou para baixo. Primeira foto, Lindsay e o homem de mãos dadas do lado de fora do café. Segunda, rindo, inclinando-se para perto. Terceira, um beijo, inconfundível, com data e hora marcadas. Ele prendeu a respiração. Ele folheou o resto, como se estivesse procurando uma mentira. Não, disse ele. Não, isso não pode ser real. Sinto muito, sussurrei. Suas mãos tremiam, seu maxilar se contraiu. Seu corpo inteiro se mexeu, como se tentasse conter a dor. Há quanto tempo você sabe? Só desde domingo. Joanne me contou primeiro. Fui ver com meus próprios olhos. Ele se levantou, deu alguns passos para trás e se virou para mim. Por que você não veio até mim primeiro? Porque eu sabia que você não acreditaria em mim. Não até você ver. Seu rosto lindo e quebrado, se contraiu por um instante. Então ele se recompôs. Ela disse, ele fez uma pausa, que você a ameaçou. Assenti lentamente. Eu disse a verdade a ela. Que eu ainda sou dona da casa e que não ficaria mais quieta. Não acredito que ela fez isso. Você pode, eu disse suavemente. Mas eu sei que você não quer. Ele se sentou no banco ao meu lado novamente, com a cabeça entre as mãos. Ela me disse que você era manipulador, que não conseguia se soltar, que a fazia se sentir insegura perto de você. Minha garganta apertou. Eu sei, eu disse. Ela vem preparando esse terreno há anos. Ele olhou para mim de verdade. Sinto muito, mãe. Coloquei a mão em seu ombro. Você não precisa se desculpar. Só precisa decidir o que fazer a seguir. Por um tempo, ficamos sentados em silêncio, o vento nos acariciando como um amigo cuidadoso. Daniel finalmente falou: não posso deixar Sophie e Ted crescerem em uma casa construída sobre mentiras. Não, concordei. O que eu vou dizer a ela? Isso depende de você. Mas agora você tem a verdade. Use-a. Ele olhou para o rio, para o modo como ele brilhava e continuava a fluir, independentemente do caos que se desenrolasse nas margens. Talvez eu precise de um lugar para ficar, disse-ele baixinho. Sorri. Então faremos panquecas de dinossauro amanhã. Ele riu, só um pouco, mas foi real. Quando cheguei em casa, vesti meu confortável pijama de flanela e sentei-me com uma tigela de sorvete na varanda. O sol estava se pondo, lento e dourado, sobre Lexington, e pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia a vilã da história de outra pessoa. Eu me sentia a autora. Insight do dia: às vezes, o poder não está em gritar mais alto. Está em esperar até que alguém finalmente possa ouvir você sussurrar. Curiosidade: em média, um lar americano tem 7 projetos de reforma inacabados. Aparentemente, propriedade não é o mesmo que controle. Frase academicamente discutível: o tempo cura todas as feridas, exceto aquelas que você nunca reconhece. Não tive notícias da Lindsay naquela noite. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo um e-mail passivo-agressivo sobre limites ou maturidade emocional.
Apenas silêncio, o tipo de silêncio que ressoa nos ouvidos quando algo está definitivamente acontecendo. Daniel ligou na manhã seguinte. Sua voz era monótona, mas firme. Eu a confrontei. Ela negou no começo, depois chorou e tentou me culpar. Suspirei. Sinto muito. Ela disse que eu era distante, que nunca a entendi de verdade, que nosso casamento parecia vazio, todos os problemas de sempre. E ela mencionou o homem do café? Ela disse que ele era um amigo. Ele fez uma pausa. Mostrei as fotos a ela. Outra pausa. Ela parou de falar depois disso. O resto da semana ficou borrado, como aquarela deixada na chuva. Mantive-me ocupada, reorganizando armários que não precisavam de reorganização, limpando rodapés com vinagre e dobrando toalhas naquele estilo chique de hotel que nunca dura mais que um uso. Na quinta-feira, Daniel apareceu depois do trabalho. Parecia alguém que tinha acabado de lutar 12 rounds num ringue de boxe. Sentou-se à mesa da cozinha e beliscou um biscoito que eu tinha feito. Ela não vai se recuperar disso, disse ele, em voz baixa. Ela vai pedir o divórcio. Ele balançou a cabeça. Não, ainda não. Ela ainda está tentando reescrever a história. Ela está dizendo que você a manipulou, que falsificou tudo, até as fotos. Eu nem me mexi. É isso que gente desesperada faz, Daniel. Elas reescrevem a história quando a verdade não lhe serve mais. Ele assentiu lentamente, com os dedos pressionados contra a têmpora. Eu disse a ela: terminamos. Quero a custódia das crianças. Quero sair. Não me importa a confusão que possa ficar. Um suspiro que eu não tinha percebido que estava prendendo finalmente escapou do meu peito. Tem certeza? Perguntei. Sim, mas não posso ficar naquela casa com ela, mãe. Nem por mais uma noite. Então traga as crianças. Você vai voltar para casa. Naquela noite, minha casa mudou. Literalmente, o ar ficou mais barulhento, mais suave, mais intenso. Malas pousaram no corredor. Sophie correu descalça pelo corredor, gritando: eu chamo o sofá grande. Ted abraçou minhas pernas como se fossem troncos de árvore. Daniel me seguiu, com olhos cansados, mas ombros agradecidos. O silêncio que me assombrava desapareceu e, em seu lugar, surgiu o belo e controlado caos da família. Fizemos panquecas de dinossauro na manhã seguinte. Ted queria que a dele fosse um estegossauro, o que, como se vê, é impossível a menos que você combine massa de panqueca com delírio. Sophie insistiu que os seus usassem um laço de xarope. Daniel tomou seu café tranquilamente à mesa, observando seus filhos gritarem com xarope de bordo nas bochechas. Vi algo mudar em seu rosto, só um pouquinho, algo se desenrolar. Mãe, disse ele. Acho que esta foi a melhor noite em que dormi em anos. Não fique tão confortável, provoquei. Você ainda está lavando a louça. Seu sorriso era cansado, mas real. Mais tarde naquele dia, enquanto as crianças tiravam uma soneca e Daniel colocava o papo em dia no escritório, sentei-me na varanda com uma pasta. A pasta. Dentro estavam os documentos originais da escritura e os novos documentos de transferência que eu havia solicitado ao cartório do condado. Porque aqui está a verdade. Eu nunca quis usar aquela casa contra eles. Era um presente, não uma arma. Mas o fato de Lindsay ter tomado isso como certo, usado isso para me manter longe da minha própria família, havia distorcido algo sagrado. Agora que Daniel tinha visto a verdade, era hora de terminar o que eu tinha começado. Quando lhe mostrei a pasta naquela noite, ele pareceu atordoado. Mãe, você vai me dar. Você sempre deveria ter, eu disse. Só que nunca consegui fazer a papelada. E agora eu gostaria de fazer direito. Ele piscou com força. Eu não mereço isso. Você também não merece o que ela fez com você. Mas não podemos escolher como as pessoas nos decepcionam, apenas como nos comportamos depois. Ele estendeu a mão para mim, com os olhos brilhando. Obrigado. E isso foi o suficiente. Mais do que suficiente. Naquela noite, depois que as crianças já estavam na cama, Daniel e eu nos sentamos na varanda dos fundos sob um céu tão claro que parecia artificial. As estrelas brilhavam intensamente e os grilos cantavam como se fossem da Broadway.
Ele se recostou na cadeira de Vime. Fico me perguntando o que teria acontecido se você não tivesse encontrado aqueles papéis. Você ainda estaria casado, infeliz, e eu ainda estaria assistindo de lado. Você teria dito alguma coisa? Pensei por um momento. Eventualmente, mas primeiro eu precisava encontrar minha coragem. E onde ele estava escondido? Em um envelope empoeirado atrás de um baú cheio de troféus esquecidos. Ele riu, balançando a cabeça. Você sempre soube como dar a volta por cima. Tenho muita prática. Insight do dia: a coragem nem sempre ruge. Às vezes, ela farfalha no sótão, em papéis velhos, na certeza silenciosa. Curiosidade: a massa de panqueca é estruturalmente mais complexa que a de concreto. Não me pergunte como, mas aparentemente o MIT atestou. Frase academicamente discutível: as pessoas não mudam. Eu diria que sim. Elas só precisam do espelho certo. A segunda-feira chegou novamente, fresca e cheia daquela luz de fim de outono que faz tudo parecer mais honesto do que deveria. Daniel acordou cedo, andando pela cozinha de pijama e moletom da faculdade, tentando fazer torradas sem acordar as crianças. Percebi que ele não tinha dormido muito. E eu sabia o porquê. Vou me encontrar com uma advogada esta tarde, disse-lhe entre mordidas. Não vou esperar que ela dê o próximo passo. Assenti, entregando-lhe uma caneca de café de verdade. Nada de copos de papel nesta casa. Você acha que ela vai lutar? Ela vai ficar quieta. Pode gritar, mas acho que não vai sobrar muito chão quando os papéis chegarem às suas mãos. Tomei um gole do meu próprio café. Ela te subestimou por muito tempo. Ele me deu um sorriso cansado. Ela nos subestimou. O resto da manhã foi tranquilo. Sophie me ajudou a tirar o pó da sala enquanto Ted insistia que o aspirador estava incomodando seus dedos. Deixei que ele acreditasse. A infância deve ser cheia de bobagens e tolices, principalmente quando o mundo adulto começa a cambalear. Pouco depois do meio-dia, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Quando abri, lá estava ela, Lindsay. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo apertado, roupas amassadas como se tivesse dormido com elas. Ela parecia alguém que tomou uma decisão errada. Saí na varanda e fechei a porta atrás de mim. Caroline, disse ela suavemente. Podemos conversar? Levantei uma sobrancelha. Agora não é uma boa hora. Eu só preciso de 5 minutos, por favor. Olhei para ela por um longo instante. Então, finalmente, ok, só na varanda. Ela sentiu e sentou-se no degrau mais alto. Por um segundo, éramos apenas duas mulheres cansadas segurando pedaços quebrados de uma família. Eu sei que você me odeia, ela começou. Não, respondi. Sinceramente, simplesmente parei de ter medo de você. Ela se encolheu, como se eu a tivesse esbofeteado. Eu estraguei tudo, disse ela. Mais do que eu imaginava. Não respondi. Queria ouvir para onde ela estava indo sem precisar lhe dar uma corda para subir de volta. Achei que estava protegendo meu casamento. Achei que manter Daniel por perto significava afastar você. Eu estava errada. Você foi cruel, eu disse gentilmente. Há uma diferença. Ela olhou para as próprias mãos. Elas tremiam. Eu tinha ciúmes do que vocês dois tinham. Sei que parece infantil. Parece honesto. Ela olhou para cima, com os olhos vidrados. Você me odeia por isso? Não, tenho pena de você por isso. Ela prendeu a respiração. Não espero que você me perdoe. Ótimo, porque perdão não é algo que você espera. É algo que você conquista. Ficamos sentados em silêncio, o vento farfalhando as folhas do velho carvalho. Em algum lugar lá dentro, Ted riu, e o som distorceu algo em seu rosto. Sinto falta deles, ela disse, com a voz embargada. Eu sei. Eu os amo. Eu acredito em você. Mas eu não fui uma boa esposa, nem mãe, nem nora. Olhei para ela por um longo tempo. Lindsay, se você realmente ama essas crianças, então deixe Daniel construir uma vida com elas que não seja atrelada à traição. Não arraste isso para o tribunal.
Não os transforme em peões. Ela assentiu lentamente, enxugando a bochecha. Vou assinar o que ele me der. Sem contestação. Devo isso a ele, e a eles. E você? Ela hesitou. Estou consultando alguém, um terapeuta. Preciso descobrir por que queimei tudo. Eu me levantei. Isso é entre você e o fogo. Antes de ir embora, ela se virou para mim novamente. Caroline, obrigada por não me destruir. Você poderia ter feito isso. Não, Lindsay, você já fez essa parte sozinha. Depois que ela foi embora, fiquei na varanda por mais um tempo, observando as nuvens se moverem acima de Lexington, como se alguém tivesse mexido o céu com uma colher gigante. Daniel saiu, em voz baixa. Era quem eu estava pensando que era? Eu assenti. O que ela queria? Para me render, eu acho. Ele sentou ao meu lado. Não sei o que devo sentir agora. Você não precisa saber. Hoje não. Ele ficou quieto e então disse: Sophie perguntou se poderíamos ficar aqui para sempre. Ela pode, eu disse. Todos vocês podem. Mais tarde naquela noite, fizemos pizza do zero, daquelas que sujam tudo de farinha. Ted transformou a massa em um formato que lembrava vagamente o Nebraska, e Sophie insistiu que a dela era uma borboleta de pizza. Daniel serviu uma taça de vinho tinto para cada um de nós. A que brindaremos? Perguntou. Pensei por um momento. A reconstrução. E a não precisar de todas as respostas imediatamente. Ele sorriu. Vou brindar a isso. Depois que as crianças se acomodaram, sentei-me na sala de estar, folheando um álbum de fotos antigo. Frank sorrindo no quintal. Daniel segurando um martelo de brinquedo. Eu de chapéu de sol, parecendo saber mais do que admitia. Fechei-o delicadamente, porque o passado não precisava ser apagado. Só precisava ser honrado e colocado na prateleira. Insight do dia: às vezes, a coisa mais forte que você pode dizer é chega. Curiosidade: a palavra alpendrian vem do latim amporã, que significa portão. Mas o meu sempre foi mais um santuário. Frase academicamente discutível: encerramento é um mito. Ou talvez encerramento seja apenas um silêncio que não dói mais. A semana seguinte se estabeleceu em um ritmo que eu não sentia desde que Daniel estava no ensino fundamental e ainda deixava suas meias sujas debaixo das almofadas do sofá. As manhãs voltaram a ser barulhentas. Tigelas de cereal tilintando, desenhos animados murmurando na TV, pezinhos batendo no piso de madeira como uma debandada de cavalos em miniatura. De vez em quando, eu pegava o Daniel parado no corredor, só observando. O tipo de observação que você faz quando sabe que tudo é frágil, mas vale a pena. Na quarta-feira, Sophie batizou o quarto de hóspedes de caverna aconchegante, e Ted começou a chamar meu acampamento no quintal de vovó. Não corrigi nenhum dos dois. Não foi perfeito. Houve momentos. Sophie chorou na hora de dormir porque sentia falta da luz noturna rosa do seu antigo quarto. Ted perguntou se a mamãe voltaria para ler sua história favorita. E Daniel carregava algo pesado nos ombros que nem 8 horas de sono conseguiam consertar. Mas no silêncio das tardes, quando Ted estava enrolado num forte de cobertores e Sophie pintava a mesa da cozinha, eu conseguia sentir, curando, não em alto e bom som, mas inegavelmente. Na quinta-feira, encontrei Daniel sentado nos degraus da varanda, de camisa social e calça social, a gravata pendurada no joelho como uma bandeira de rendição. Dei entrada na papelada do divórcio esta manhã, disse-lhe sem olhar para cima. Está feito. Sentei-me ao lado dele, a brisa balançando algumas folhas secas na calçada. Ela disse que não vai contestar nada. Nem a custódia, nem a casa. Assenti. Essa é a decisão certa. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, olhou para mim. Você já sentiu como se tivesse perdido anos e nem tivesse percebido até que eles já tivessem passado? Sim, respondi sem hesitar. E então um dia você acorda e percebe que tem permissão para levá-los de volta. Ele expirou pelo nariz. Esse dia chegou tarde, mas não tarde demais. Ele inclinou a cabeça e olhou para o grande bordo acima de nós. Ted perguntou se você ia ficar vivo para sempre. Eu ri. Pergunta ousada.
Ele disse que espera que você faça isso porque a vovó faz as melhores panquecas e conhece todos os pontos quentes de um cobertor. Bem, eu disse, dando um tapinha em seu joelho, isso é o mais perto que chegarei da imortalidade. Naquele fim de semana, Daniel levou as crianças ao parque enquanto eu fiquei e fiz algo que não fazia há meses. Peguei minhas tintas. Elas estavam empoeiradas, os pincéis duros. Mas no momento em que mergulhei um pincel na água, senti algo se abrir. Não pintei nada de especial, apenas uma tigela de laranjas no balcão, a luz da manhã entrando pela janela da cozinha. Mas isso me lembrou que ainda estou aqui, não apenas sobrevivendo, mas vivendo. Naquele domingo, algo inesperado aconteceu. Lindsay mandou uma mensagem, apenas com 2 palavras: obrigada. Não respondi, não porque estivesse com raiva, mas porque não precisava mais responder. Na segunda-feira de manhã, Daniel e eu caminhamos juntos pela antiga casa, agora a casa dele. As crianças ficaram com Rita à tarde, e levamos café e um caderno para fazer um planejamento. Quero que seja nosso de novo, disse ele, entrando no quarto principal. Não meu e da Lindsay, só meu e das crianças. Assenti. Tinta ajuda. Cortinas também. Ele sorriu. Você sempre sabe por onde começar. Fizemos listas, conversamos sobre móveis, escolhemos novas cores para as paredes. Ele queria uma parede de lousa na sala de jantar para as crianças. Sugeri armários azul marinho para a cozinha, o que ele vetou imediatamente. Progresso. E enquanto estávamos parados na porta, olhando para a sala vazia, eu vi aquele mesmo brilho nos olhos que Frank costumava ter quando tinha um projeto pela frente. Um pouco cansado, um pouco assustado, mas pronto. De volta à minha casa naquela noite, as crianças estavam no balanço da varanda, comendo picolés. Daniel as observou por um minuto e depois se virou para mim. Vou me mudar de volta no mês que vem, depois que os móveis estiverem arrumados. Assenti. Ótimo. Vai ser bom ver aquela casa cheia de novo. Você vai ficar bem? Sorri. Vou ficar sozinha por um tempo, mas tenho projetos, pinturas, e a Rita provavelmente vai inventar uma nova crise até terça. Ele riu. E além disso, eu disse, tomando meu chá, isso não é uma despedida. É só uma mudança de ares. Insight do dia: seguir em frente nem sempre significa ir embora. Às vezes, significa voltar, mas com os olhos abertos. Curiosidade: a craiola tem uma cor chamada macarrão com queijo. Ela é objetivamente adorável e perturbadora ao mesmo tempo. Frase academicamente discutível: tudo acontece por uma razão. Ou talvez algumas coisas simplesmente aconteçam, e somos nós que damos significado a elas. Daniel e as crianças se mudaram para a casa deles numa tarde arejada de sábado, o tipo de dia que fazia as árvores parecerem sussurrar umas para as outras. Rita veio ajudar, trazendo potes de plástico etiquetados com caneta permanente e uma lasanha que daria para alimentar metade de Lexington. Sophie rodopiava pela sala de estar com um unicórnio de pelúcia debaixo do braço. Ted estava sentado no chão da sala de jantar, arrumando bonecos de ação como pequenos generais se preparando para uma guerra de plástico. E Daniel? Ele estava parado no centro da cozinha, um pouco sobrecarregado, um pouco impressionado. Observei-o absorver tudo: os armários, as janelas, a luz, e percebi que ele finalmente estava vendo a casa como sua. Não a obra-prima da Lindsay, não um campo de batalha vazio, mas um novo começo. Naquela noite, depois que a última caixa foi arrastada para dentro e as crianças acomodadas em seus novos quartos, Daniel me acompanhou até o carro. Obrigado por ficar o dia todo, disse ele. Sei que não foi fácil para você. Não se trata de ser fácil, eu disse, esticando a mão para ajeitar a gola da camisa de flanela dele. Mas vale a pena. Ele olhou ao redor da varanda, capacho novo, vasos de flores que Sofia ajudou a arrumar e depois voltou a me olhar. Você acha mesmo que vamos ficar bem? Eu sei que vai, eu disse. Porque você vai aparecer. Essa é a parte mais difícil. Ele me abraçou, forte e silenciosamente. E quando me soltou, algo dentro de nós dois se transformou. Os papéis de mãe e filho, cuidador e homem adulto, se reequilibraram suavemente. Na manhã seguinte, minha casa estava silenciosa novamente, assustadoramente silenciosa.
Nenhum pezinho, nenhum suco derramado, nenhuma música tema de desenho animado grudada na minha cabeça às 9 horas. Só eu, meu chá e o zumbido suave da geladeira. E, no entanto, não me sentia vazio. Eu me sentia orgulhoso. No meio da semana, Daniel enviou fotos da casa, a nova luminária de cabeceira da Sophie, projetando estrelinhas na parede, Ted dormindo com um livro aberto sobre o peito, um quadro negro na sala de jantar com pequenos desenhos tortos que vagamente lembravam pessoas. Ele acrescentou uma legenda: "Estamos bem." Você tinha razão. Na sexta-feira seguinte, bateram à minha porta logo depois do almoço e, pela segunda vez em tantos meses, era Lindsay. Ela não estava usando jeans de grife nem se escondendo atrás de gloss labial dessa vez. Apenas um cardigan simples, jeans e um sorriso nervoso. "Oi", ela disse, olhando para baixo. "Lindsay", respondi, mantendo a voz calma. "Está tudo bem?" "Sim." Ela fez uma pausa. "Não, mais ou menos." "Posso entrar um minuto?" Hesitei e então me afastei. Ela estava sentada na mesma cadeira da cozinha onde eu havia me sentado, chorando por sua crueldade. Agora, era ela quem estava com os olhos inchados e as mãos trêmulas. "Não estou aqui para pedir nada", disse ela rapidamente. "Só precisava te contar uma coisa." Sentei-me em frente a ela, cruzando as mãos. "Tenho feito terapia", continuou ela. "Terapia de verdade, não só desabafar com vinho. Um toque de humor pontos por isso. Sei que te magoei muito. E magoei o Daniel e as crianças. E não espero que ninguém esqueça isso, mas quero tentar ser melhor por eles, por mim mesma." Assenti lentamente. "É um começo." "Eu estava com raiva de você", disse ela, com a voz embargada. "Não porque você foi cruel, mas porque você estava presente. Porque Daniel te amava de um jeito que eu não conseguia reproduzir. Isso não é uma competição, Lindsay." "Eu sei disso agora", disse ela. "Mas naquela época, eu consegui. E perdi." Sentávamo-nos no silêncio da minha cozinha, com um velho piso de linóleo e tudo. O mesmo espaço onde um dia implorei por um lugar à mesa da minha família. Ela respirou fundo. "Se o Daniel me deixar visitar as crianças de novo, não vou interferir. Ficarei grata por tudo que me for dado." "Vou cobrar isso de você?", eu disse gentilmente. Ela assentiu. "Espero que sim." Antes de sair, ela parou na porta. "Você me ensinou algo, Caroline. Não apenas sobre limites, mas sobre amor, aquele tipo de amor que aparece mesmo quando não é correspondido." Observei-a caminhar pelo caminho, um pouco menos segura do que antes, mas talvez um pouco mais humana. Naquela noite, Daniel passou por lá depois do trabalho para pegar algumas coisas que as crianças tinham esquecido. Contei a ele sobre a visita da Lindsay. "Ela foi sincera?", ele perguntou. Ela estava assustada, mas, sinceramente, eu disse. "É um começo. Ainda não sei se poderei confiar nela novamente", ele admitiu. "Você não precisa saber agora", eu disse. "Apenas continue fazendo o que é certo para as crianças." Ele assentiu, beijou minha bochecha e saiu pela porta. Naquela noite, pintei novamente. Algo novo. Uma varanda com luz se espalhando pelo assoalho. Nenhuma pessoa, apenas sombras. Silencioso, mas pleno. Insight do dia: a redenção não apaga o passado. Apenas muda sua relação com ele. Curiosidade: o americano médio se muda 11,7 vezes na vida. Mudanças emocionais, muito mais. Frase academicamente discutível: uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro. Talvez. Ou talvez algumas pessoas finalmente acordem antes que seja tarde demais. Quando abril chegou, Lexington já estava florida novamente. Cornus nos quintais, narcisos amarelos e suaves ladeavam as ruas e aquele aroma esperançoso no ar que anunciava que o inverno estava oficialmente chegando ao fim. Combinava com o clima da casa do Daniel. Toda vez que eu passava por lá, havia alguma pequena mudança. Cortinas novas no quarto das crianças, uma parede recém-pintada na sala de jantar, uma casinha de passarinho feita em casa pendurada no bordo do quintal. A casa parecia mais leve, habitada, amada novamente.
Em um sábado específico, levei uma torta de mirtilo e encontrei Daniel na frente, martelando um canteiro elevado enquanto Ted supervisionava com seu próprio martelo de brinquedo de plástico. Planejando cultivar algo comestível? Perguntei, entregando-lhe uma garrafa de água gelada. Daniel sorriu. Isso depende se o Ted vai parar de enterrar os Hot Wheels na terra. Ted sorriu orgulhoso. Eles vão crescer e virar caminhões monstro. Eu ri. Bem, não posso contestar essa lógica. Mais tarde, enquanto Sophie e Ted brincavam no irrigador, Daniel e eu nos sentamos na varanda, com a torta de frutas entre nós, ainda fumegando. Tenho notícias da Lindsay de novo, disse ele depois de um tempo. Ela está pedindo visitas supervisionadas, apenas 1 ou 2 vezes por mês. Mexi meu café lentamente. E o que você disse? Eu disse, sim, mas só se ela continuar se esforçando. As crianças merecem conhecer os 2 pais, se ambos estiverem seguros. Olhei para ele. Parecia cansado, sim, mas firme. Aquele tipo de força tranquila e firme que Frank costumava ter nos raros momentos em que não estava brincando ou consertando alguma coisa. Você está fazendo a coisa certa, eu disse. Espero que sim, respondeu ele. Às vezes me pergunto se não estou sendo generoso demais. Você não está, eu disse. Você está sendo o que seus filhos precisam. Isso não é fraqueza, Daniel. Isso é paternidade. A primeira visita aconteceu na semana seguinte. Lindsay conheceu Daniel e as crianças na biblioteca pública, uma zona neutra. Sem brinquedos para brigar, sem quartos para reabrir feridas, apenas livros e puffs. Ela trouxe livros de colorir, ficou 1 hora, abraçou os 2 levemente e foi embora antes que a bagunça começasse. Naquela noite, Daniel me ligou. Eles ficaram quietos depois, pensativos. Sophie perguntou por que a mamãe estava com cheiro de baunilha de novo. Eu não tinha resposta para isso. Às vezes, a tristeza se lembra de cheiros antes de se lembrar de rostos. Você acha que isso vai ficar mais fácil? Ele perguntou. Acho que curar é como cuidar de um jardim, eu disse. Às vezes, você não vê crescimento por semanas. Então, um dia, lá está ele. Ele não falou, mas eu ouvi sua respiração do outro lado, lenta e profunda. Alguns dias depois, Sophie chegou da escola com um desenho da nossa casa feito com giz de cera. A minha, não a do Daniel. Tinha o nome dela, o nome do Ted, o do Daniel e o meu escritos em letras desiguais no telhado. Acima, ela escreveu com marcador rosa, nosso lugar seguro. Não chorei, mas fiquei sentada com aquele papel no colo por um longo tempo. Numa tarde tranquila de quarta-feira, Rita e eu estávamos sentados na varanda dela, tomando chá gelado e observando o trânsito lento na rua. Ela ergueu uma sobrancelha. Você parece resolvido. Isso é novidade. Sinto-me acomodado, eu disse. Ela sorriu. Sabe, quando você me ligou pela primeira vez depois daquele jantar, pensei que você finalmente tinha surtado. Eu surtei, mas de um jeito bom. Ela riu. Só você para estalar os dedos e ainda fazer torta de mirtilo. Olhei para o bairro. Você acha que pessoas como Lindsay podem mudar? Rita pensou por um momento e então disse: acho que as pessoas não mudam até que isso lhes custe algo que não podem substituir. Naquele fim de semana, Daniel me convidou para jantar. Ele cozinhou, pelo menos tentou. A lasanha ficou um pouco aguada, mas a salada estava fresca, e as crianças puseram a mesa com garfos desencontrados e um centro de mesa com dentes de leão. Estava perfeito. Durante a sobremesa, Ted perguntou se poderíamos todos passar as férias do pijama neste verão, em algum lugar com piscina e talvez 3 bolas de sorvete permitidas. Daniel olhou para mim. O que você acha, mãe? Tá a fim de uma viagem? Só se eu conseguir controlar a música, eu disse. Só música do Grammy, declarou Sophie. Isso significa músicas suaves e podcasts assustadores. Todos nós rimos. E naquele momento, algo fez sentido. Não um círculo completo, não um fechamento, mas paz. E a paz, como se vê, é mais barulhenta que a raiva quando você a deixa perdurar. Insight do dia: às vezes, o que perdemos não é a pessoa, mas a ilusão. E essa é uma perda que vale a pena lamentar.
Curiosidade: um único dente de leão pode produzir até 2.000 sementes. Sophie colheu 11. São 22.000 possibilidades flutuando pelo gramado. Frase academicamente discutível: você não pode voltar para casa. Talvez não. Mas às vezes o lar volta para você em pedaços menores e mais gentis. 2 meses depois, estávamos no corredor de alimentos congelados do Henderson's Grocery, debatendo se a nova obsessão de Sophie por menta era uma fase ou um traço de personalidade. Posso ficar com este também? Ela perguntou, segurando uma caixa de sanduíches de sorvete verde brilhante que pareciam suspeitosamente com pasta de dente. Só se a vovó conseguir os direitos finais do teste de sabor, eu disse. Sophie sorriu. Fechado. Enquanto isso, Ted estava ocupado alinhando cada saco de ervilhas congeladas na prateleira de baixo para formar uma fortaleza. Daniel apareceu um momento depois com uma cesta cheia de salgadinhos e o mesmo olhar de leve caos que a maioria dos pais solteiros aprende a carregar como um distintivo. Conseguiremos sobreviver aos próximos 2 dias sem fazer compras de supermercado novamente? Ele perguntou. Sorri. Se não, vamos comer dentes de leão e picolés. Ele riu mesmo, e aquele som ainda parecia novo. Mais tarde naquela noite, de volta à casa deles, sentamos no chão jogando golfiche com cartas que já tinham visto dias melhores e um canto mastigado por um culpado misterioso. Ted culpou o gato. Eles não têm gato. As crianças finalmente adormeceram em uma pilha de travesseiros e cobertores de dinossauro, e Daniel e eu fomos na ponta dos pés até a cozinha para tomar um descafeinado e fazer um check-in tranquilo. Ela pediu para vê-los de novo, disse ele. Lindsay assentiu. Semana que vem, ela quer levá-los ao Jardim Botânico. Eu disse que iria junto. E como você se sente sobre isso? Ele expirou, cauteloso, mas aberto. Não acho que ela seja a mesma mulher que jogou sua caçarola no chão. Acho que as pessoas podem nos surpreender, eu disse. Mas também acho que você tem o direito de proteger sua paz. Ele assentiu lentamente. Não sei como deixei que ela me convencesse a pensar que você era o problema. Você estava apaixonado, eu disse. E o amor tem um jeito de remodelar a verdade até que ela se encaixe na pessoa que queremos. Sinto muito pela demora em perceber isso. Estendi a mão e toquei a dele. Você viu a tempo. É isso que importa. Naquele fim de semana, levei as crianças a uma pequena feira de artesanato no centro da cidade. Ted se apaixonou por um polvo de crochê do tamanho do seu rosto. Sophie escolheu um diário feito à mão com estrelas douradas na capa e prontamente o batizou de Diário dos Sonhos. Tomamos chocolate quente, mesmo com 23 graus lá fora. Deixei que escolhessem donuts de canela do tamanho de suas cabeças. Sentamos na calçada e assistimos a um homem fazendo malabarismos com fogo enquanto um cachorrinho dançava em círculos ao redor dele de tutu. Parecia o tipo de lembrança que você guarda em pedaços. O açúcar, as risadas, o jeito como o sol batia nos joelhos. No domingo, finalmente terminei a pintura em que vinha trabalhando há semanas, uma pequena varanda ao anoitecer, luzes brilhando calorosamente lá dentro, uma bicicleta de criança tombada na grama. Emoldurei-a e deixei-a encostada na parede da cozinha de Daniel. Sem bilhete, sem explicação, apenas algo para eles verem quando precisassem de um lembrete. Na próxima vez que Lindsay veio visitar as crianças, ela trouxe lanches e 2 vasos de plantas pequenas, um para cada criança. Ela deixou Sophie chamar a dela de Daisy Queen, e Ted chamou a dele de Fartface, porque, claro, ele fez isso. Daniel ficou por perto, mas não ficou me rondando. Depois, ele me disse que não foi nada ruim. Isso é progresso, eu disse. Ele fez uma pausa. Ela perguntou se podíamos fazer terapia familiar, todos nós. Não respondi imediatamente. Ela diz que não está pedindo para voltar, apenas para reparar alguns dos danos. E como você se sente em relação a isso? Perguntei novamente. Sinto-me em conflito. Não quero que as crianças fiquem confusas, mas também não quero que pensem que coisas quebradas não podem ser consertadas. Você não precisa ter todas as respostas, Daniel, eu disse. Você só precisa continuar aparecendo. Na semana seguinte, fiz uma curta viagem de carro para visitar meu primo em Knoxville. 3 dias, só eu e a estrada.
janelas abertas, podcasts tocando, meu cabelo completamente rebelde. Eu precisava de espaço para respirar, para lembrar que eu ainda tinha uma vida além de ser mãe e avó, que caro limite eu ainda era uma pessoa completa, não apenas alguém que flutuava entre casas, consertando corações e dobrando roupas. Quando voltei, Daniel tinha recolocado a maçaneta da minha porta dos fundos, consertado o corrimão da escada que balançava e abastecido minha geladeira com frutas frescas. Você realmente está tentando me fazer chorar, eu disse, segurando os mirtilos. Achei que estava na hora de começar a aparecer para você também. Naquela noite, aconcheguei-me na cama com um bom livro, uma xícara de camomila e o som de sapos coachando ao longe. As noites de Lexington sempre sabiam como cantarolar para você dormir quando mais precisava. E enquanto eu cochilava, pensei em quão longe todos nós tínhamos chegado. Da noite em que Lindsay quebrou meu prato, até agora, onde tudo quebrado havia encontrado uma forma novamente. Não perfeito, não impecável, mas honesto. E isso, estranhamente, era mais bonito. Insight do dia: às vezes, a cura parece menos uma linha reta e mais uma espiral, mas cada volta ainda o aproxima do centro. Curiosidade: um polvo tem 3 corações e sangue azul. Ted diz que isso significa que eles são alienígenas, obviamente. Frase academicamente discutível: você pode perdoar sem esquecer. Talvez, mas às vezes esquecer não é o objetivo, reformular é. Junho trouxe consigo o tipo de calor de verão que cheira a paras de grama e pêssegos maduros. Lexington ficou verde e dourada nas bordas, as calçadas quentes o suficiente para fazer você pular um pouco, e o ar denso com uma espécie de esperança preguiçosa. E também trouxe a primeira sessão de terapia familiar. Daniel ligou na noite anterior. Eu conseguia ouvir o nervosismo em sua voz, escondido sob cada pausa. Tem certeza disso? Perguntou ele. Ainda não é tarde para desistir. Eu já estava passando uma blusa que não usava desde a Páscoa. Tenho certeza, respondi. Além disso, estou curiosa para saber como meus episódios são explicados sob iluminação fluorescente. Ele bufou. Por favor, não diga isso na frente da terapeuta. Sem promessas. A sessão foi realizada em um escritório neutro nos arredores da cidade. Havia poltronas macias, um bebedouro que emitia sons estranhos de gorgolejo e uma caixa de lenços de papel colocada sobre uma mesa como um convite aberto. Lindsay chegou por último, vestida modestamente, com os olhos um pouco vermelhos nas bordas, mas, fora isso, serena. Sentou-se à nossa frente e assentiu levemente, nervosa. Sem maquiagem, sem performance, apenas Lindsay, despida, quase real. A terapeuta, uma mulher gentil chamada Mônica, que usava joias grossas e cheirava levemente a hortelã-pimenta, nos recebeu com uma voz tão calma que quase adormeci durante sua apresentação. Vamos começar ouvindo cada um de vocês, ela disse, e vamos usar declarações na primeira pessoa sempre que possível. Clássico. Daniel falou primeiro, depois Lindsay. Então Mônica se virou para mim. Respirei fundo e disse calmamente: sinto como se tivesse sido apagada. O rosto de Lindsay se contraiu por um segundo, e ela olhou para baixo. Sinto que me curvei ao silêncio para manter a paz. E, em troca, me tornei o problema, a inconveniência. Daniel estendeu a mão e tocou a minha, brevemente, mas foi o suficiente. Lindsay falou em seguida. Disse que sentia vergonha. Que passará tanto tempo tentando controlar a narrativa que nunca pensou que a entenderia. Que me afastar parecia mais fácil do que admitir que sentia ciúmes. Ciúmes do meu vínculo com Daniel, do lar que eu havia construído, da autoridade silenciosa da qual nunca ostentei. Não chorei, mas senti algo dentro de mim amolecer, só um pouquinho. Saímos da sessão um pouco mais leves do que entramos. Sem grandes declarações, sem perdão mágico, apenas espaço. Espaço para as coisas respirarem novamente. O resto do verão se desenrolou como uma história sendo reescrita. Lindsay começou a frequentar mais sessões sozinha, com Daniel, com as crianças. Ela manteve sua palavra, sem manipulação, sem drama, apenas consistência. Ela até começou a enviar cartões postais quando viajava a trabalho, um para cada filho e um para mim. O primeiro dizia: obrigada por me ver quando eu era cega. Guardei-o numa gaveta, não por sentimentalismo, mas porque às vezes a prova de crescimento é silenciosa e facilmente perdida.
No dia 4 de julho, fomos todos ao churrasco no quintal da Rita, de todos os lugares. Sim, todos nós. Daniel, as crianças, Lindsay, eu. Sophie usava uma faixa vermelha brilhante na cabeça. Ted tinha uma pintura facial em forma de estrela na bochecha. Lindsay trouxe uma melancia que ela mesma cortou. Eu trouxe minha famosa salada de batata, que desapareceu em 20 minutos, como sempre. Houve momentos constrangedores, claro, mas também houve risadas, protetor solar compartilhado, uma foto da Sophie no colo da Lindsay, segurando uma estrelinha, enquanto Daniel sorria ao lado deles. Ninguém se mexeu, nem mesmo eu. Mais tarde naquela semana, Daniel e eu vasculhamos mais caixas antigas na garagem dele. Encontramos os sapatinhos de bebê da Sophie, uma caixa de cartões de agradecimento do casamento deles ainda fechados e uma carta que Frank havia escrito para Daniel um ano antes de morrer. Estava cheio de conselhos, conselhos ao estilo de Frank: não se case com alguém que não consegue rir de si mesmo. Sempre dê um nó duplo nos sapatos antes de uma entrevista de emprego. E, filho, não importa a sua idade, ouça sua mãe. Ela quase sempre está certa. Nós dois rimos disso. Mas aí o Daniel olhou para cima e disse: ele ficaria orgulhoso de você, sabia? Dobrei a carta com cuidado. Ele ficaria orgulhoso de você? Daniel sorriu. Nós dois sabemos que ele diria que era a receita da salada de batata. Levantei uma sobrancelha. Nós dois sabemos que Frank não conseguiria ferver água sem me chamar 2 vezes. Certa noite, depois de mais uma entrega tranquila, Lindsay perguntou se podia entrar por 1 minuto. As crianças estavam lá em cima e Daniel terminava de lavar a louça. Ela entrou na sala e olhou para o quadro que eu havia pendurado acima da lareira. Minha varanda ao anoitecer, a luz suave entrando pela janela, tudo silencioso. Isso é lindo, ela disse. Obrigado, respondi. Ela hesitou e então acrescentou: sei que nunca seremos próximos. E tudo bem. Mas espero que um dia possamos ficar tranquilos. Pensei nisso por um longo momento. Calma leva tempo, eu disse. Mas não estamos onde estávamos. Isso conta. Ela sentiu uma vez e então saiu silenciosamente. Insight do dia: às vezes, a redenção não vem com aplausos. Ela simplesmente fica ao seu lado, constrangedora, mas sincera. Curiosidade: fogos de artifício eram usados na China antiga não para celebrar, mas para afastar espíritos malignos. Ted ainda insiste que são monstros celestes. Frase academicamente discutível: o tempo cura todas as feridas. Talvez. Mas às vezes o tempo só nos dá a distância necessária para finalmente pegar a pinça. Era final de agosto quando Daniel me contou que levaria as crianças na primeira viagem de uma noite sem mim. Só ele. Só elas. Sem uma vovó reserva. Eles estavam indo para um pequeno lago a algumas horas de Lexington. Pescaria, fogueira, marshmallows. Sabe, o clássico momento para pais e filhos criarem memórias. Sorri e acenei enquanto ele explicava a configuração da cabine, a comida que eles tinham embalado, como Sophie tinha insistido em trazer seu saco de dormir de unicórnio e Ted tinha contrabandeado 3 lanternas para o caso de emergências com monstros. Mas a verdade? Minha garganta se apertou, não por ciúme ou preocupação, mas por algo mais silencioso, algo que parecia estar sendo liberado, como a última corda que você estava segurando se soltando suavemente na sua mão. Tem certeza de que vai ficar bem sozinho por algumas noites? Perguntou Daniel, enchendo o porta-malas com sucos de caixinha e repelente de insetos. Claro, eu disse, entregando os sapatos aquáticos para Ted. Talvez eu até dê uma festa. Sophie engasgou. Sem nós? Eu ganhei. Uma festa tranquila. Eles saíram da garagem acenando e gritando, e eu fiquei ali por um longo momento, com a mão pairando perto da clavícula, como fico quando sinto algo grande demais para nomear. E então voltei para dentro e dancei, ali mesmo na cozinha, descalça no linóleo, ao som de uma playlist que eu não ouvia há anos. Fleetwood Mac, Simon and Garfunkel, Norah Jones e até um pouquinho de Aretha, só para completar. Ninguém olhando, ninguém precisando de nada, só eu, a respiração e a quietude. Naquela noite, fiz uma salada que eu realmente queria comer. Li 3 capítulos de um romance policial, sem interrupções.
Assisti a um documentário sobre a natureza narrado por um homem com uma voz quentinha. E quando fui para a cama, me estiquei no colchão como um gato e adormeci com a janela aberta e o ventilador zumbindo. Na manhã seguinte, acordei devagar, com chá na cama, passarinhos no alimentador, uma brisa suave passando pelas cortinas. Pela primeira vez em muito tempo, não precisei preencher o dia com tarefas ou explicações. Era um novo tipo de liberdade. Não o tipo que explode como fogos de artifício, mas o tipo que entra na ponta dos pés e sussurra: esta é a sua vida agora. Quando voltaram 2 dias depois, beijados pelo sol e pegajosos pela água do lago e pelas histórias, a casa se encheu de barulho novamente. Ted largou a mochila no corredor e imediatamente me contou sobre o sapo que não estava morto, apenas sonolento. Sophie me mostrou uma foto dos 3 comendo marshmallows maiores que seus punhos. Daniel apenas sorriu e disse que eles não pediram telas nenhuma vez. Beijei a cabeça de cada um deles e olhei para o meu filho. Você vai conseguir, eu disse. Ele pareceu confuso. Fazendo o quê? Tornar-se o homem que seu pai esperava que você fosse. E o pai que seus filhos sempre lembrarão. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e a louça foi lavada, Daniel sentou-se à minha frente na mesa e perguntou: e você? Quanto a mim? O que vem a seguir? Eu ri baixinho. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Ele deu de ombros. Ainda estou tentando entender. Provavelmente mais terapia, alguma reconstrução, quem sabe até namorar um dia, se eu conseguir lembrar como falar de mim sem mencionar lanchinhos de frutas e levar as crianças para a escola. Levantei meu chá. Um brinde aos perfis de namoro com menos manchas de suco. Ele ergueu o copo em resposta. E para você? Recostei-me, sorrindo. Quero pintar mais. Talvez abrir aquela lojinha online de que estou falando. Quero visitar o litoral. Quero viver um pouco mais alto antes que a vida tente me silenciar de novo. Mãe, ele disse, você sempre viveu mais alto do que qualquer pessoa que eu conheço. Nós rimos e não paramos por muito tempo. Uma semana depois, recebi uma carta pelo correio, escrita à mão, sem remetente, apenas um envelope lilás e uma letra cursiva cuidadosa. Era da Lindsay. Ela escreveu para me agradecer novamente, não pelo perdão, ela ainda não o havia conquistado, mas por ser o limite que ela nunca teve coragem de traçar para si mesma. Ela disse: você me mostrou que dignidade não tem a ver com orgulho. Tem a ver com lembrar quem você é, mesmo quando outra pessoa esquece. No final, ela escreveu: espero que um dia, quando as crianças crescerem, elas falem de você do mesmo jeito que as pessoas falam sobre lendas. Dobrei a carta e coloquei-a dentro da contracapa do Diário dos Sonhos de Sophie, porque algumas coisas valem a pena guardar para depois. No primeiro dia de aula, Sophie usava uma mochila brilhante, e Ted insistiu em trazer um sanduíche de pasta de amendoim, mesmo não podendo comê-lo na aula. Daniel parecia mais nervoso do que qualquer um dos dois. Enquanto caminhavam em direção ao carro, gritei: não pisquem. Vai passar rápido demais. Ele assentiu. Eu sei. Estou tentando não sentir mais falta disso. E então eles se foram, e eu estava de volta na varanda com meu café e o sol da manhã aquecendo meu rosto. Insight do dia: deixar ir nem sempre significa seguir em frente. Às vezes, significa recuar o suficiente para enxergar o panorama geral. Curiosidade: as lontras marinhas dormem de mãos dadas para não se afastarem. Sophie diz que quer tentar isso na próxima vez que houver uma festa do pijama na casa da vovó. Frase academicamente discutível: finais felizes são para contos de fadas. Talvez. Ou talvez eles simplesmente demorem mais para serem escritos. E assim minha história encontra seu pouso tranquilo. Sem um gran finale, sem um estrondo de justiça, apenas o zumbido de uma casa que abriga o amor novamente. E o suave rangido de um balanço na varanda sob o céu do início da noite. 6 meses atrás, eu estava em uma sala de jantar coberta de porcelana quebrada e vergonha. Hoje, estou um pouco mais ereta, não porque lutei mais do que qualquer outra pessoa, mas porque finalmente parei de me encolher diante de quem se recusava a me ver. Aprendi algo com tudo isso. Que o coração não se parte apenas pela traição. Ele se parte pela negligência, por todas as maneiras pelas quais lentamente deixamos de nos escolher. E a cura não é um caminho reto. Ela serpenteia.
Ela perdura. Ela arde onde o orgulho costumava se instalar. Mas acontece, se você deixar. Daniel encontrou sua voz. As crianças encontraram segurança. Até Lindsay, em seu próprio tempo, começou a revelar partes de si mesma que havia soterrado sob a necessidade de controle. E eu encontrei paz nas manhãs cedo, em xícaras de chá tranquilas, em pincéis, risadas e histórias de ninar lidas na minha poltrona favorita. Para todos que estão ouvindo agora, onde quer que estejam, como quer que tenham chegado aqui, espero que saibam disso. Vocês têm o direito de reivindicar seu espaço. Vocês têm o direito de exigir gentileza. Vocês têm o direito de recomeçar, não importa o quão tarde pareça. Obrigada por me acompanhar nesta história. Agora, quero ouvir você. Você já se viu silenciado em um lugar que ajudou a construir? Já entregou sua voz a alguém só para manter a paz? Conte-me nos comentários. Eu leio todos. E se você ainda estiver acordado, há mais 2 histórias esperando por você aqui na tela. Clique em uma delas.